Olá, estamos aqui para a segunda parte do nosso Novembro Azul e como estrela principal a próstata. Quem é essa glândula? Ela é uma glândula do sistema reprodutor masculino, responsável por parte da produção do sêmen, o esperma. Muito pequenina, do tamanho de uma noz, localizada logo abaixo da bexiga e um pouquinho à frente do reto. Essa glândula é responsável por diversas questões da saúde do homem, benignas e malignas. Dentre as benignas, prostatite, hiperplasia prostática e das malignas, o famoso câncer de próstata. Então vamos conversar um pouquinho. Aqui nessa imagem vocês podem ver bem a localização da próstata e ver que ela abraça a uretra. E como ela abraça a uretra, quando as doenças surgem nesta glândula, essa glândula pode obstruir a passagem da urina, porque o canal da uretra fica mais estreito e às vezes até completamente fechado. Aqui daí para entender muito bem, não é? E o câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata os homens no Brasil. Perde somente para o câncer de pele. E para os homens acima de 50 anos de idade, ele é o primeiro câncer mais comum. Vejam a importância dele. Mas eu quero que vocês ouçam com os ouvidos da mente, porque eu tenho boas coisas para falar em relação a esse câncer, seus cuidados de prevenção e diagnóstico precoce, que oferecem cura. Então vamos lá. Bom, agora vamos falar dos fatores de risco. Nós temos a questão genética hereditária do câncer de próstata. Parentes de primeiro grau, irmão, pai com câncer de próstata oferecerão mais riscos a esse parente, em torno de 3 a 10 vezes. Mas vejam que interessante, não é só uma questão genética hereditária. A questão do parentesco entra pelo DNA, os cromossomas, tudo aquilo da genética, mas também tem assim, familiares, famílias com histórico de maus hábitos alimentares. E quais seriam esses que também entram como fatores de risco? Ingesta excessiva de gorduras, de carboidrato, pouca ingesta de frutas, verduras, legumes, que são as fibras muito importantes. E incrível que esse mesmo tipo de dieta oferece risco para o câncer de intestino também. Vejam que interessante. E pessoas da raça negra também têm mais risco para o câncer de próstata. Além disso, obesidade, sedentarismo, sobrepeso. Aliás, isso que eu falei agora tem tudo a ver com praticamente todas as doenças do corpo humano. Aqui vocês podem ver a diferença da próstata, esse órgão maior com vermelhinho dentro da bexiga, a próstata está logo abaixo e vejam a próstata normal e a próstata aumentada. Ela pode estar aumentada, deformada, por aquilo que eu já mencionei, um processo inflamatório infeccioso, uma hiperplasia prostática, que nada mais é do crescimento exagerado da próstata, porém benigno, e o próprio câncer de próstata. Bom, e aí quando a gente fala em câncer, a gente tem que pensar em diagnóstico. Esse diagnóstico tem que ser o mais rápido e precocemente possível. E para esse caso, o toque retal e o PSA são chamados exames de padrão ouro para o diagnóstico. E quando, e quem e como deve ser feito esses dois exames? Bom, os homens que têm pouco risco para desenvolver, que são aqueles que não têm aqueles fatores que eu mencionei agora há pouquinho, obesidade, sedentarismo, principalmente parentes de primeiro grau com câncer de próstata e raça negra, eles podem começar a fazer esses exames a partir dos 50 anos. PSA, toque retal. E aqueles descendentes de raça negra que têm antecedente de câncer de próstata, eles têm um risco maior de desenvolver a doença. Por isso tem que começar mais cedo, entre os 40 e 45 anos de idade. Aqui no Brasil, especificamente a partir dos 40. Bom, e o exame de PSA é um exame que, se der abaixo de 2,5, o homem pode fazer a cada 2 anos esse acompanhamento. E se der acima, ele deve fazer anualmente. É claro que ninguém vai fazer só um PSA, ir no laboratório e colher. Vai fazer a consulta com um profissional de confiança, um clínico, um bom urologista, certo?
Bom, e se esses exames vêm alterados, o que a gente pode fazer? Quais são os recursos? Quais são os procedimentos que devem ser feitos corretamente? Bom, em primeiro lugar, a gente vai ter que ter uma avaliação mais profunda desse quadro. Exames alterados, PSA aumentado, toque retal mostrando uma próstata aumentada, um pouco endurecida, com uma consistência, um formato diferente, podem levar à suspeita de um câncer, mas também pode ser uma doença benigna. Sempre lembrem disso. Para que a gente saiba qual é o tipo de alteração, a gente deve complementar com outros exames. Nós usávamos muito a ultrassonografia, ainda é usada, mas a ressonância magnética fez toda a diferença nas investigações quando temos suspeita de câncer de próstata. Por quê? Porque a imagem que ela mostra nos dá uma convicção maior, uma eficiência diagnóstica de que pode ser realmente um tumor. E quando essa imagem confirma essa suspeita, a gente vai ter que fazer uma biópsia guiada pela imagem da ressonância, direcionada diretamente para aquele local onde há alteração, com muito maiores chances de acertar. Muito bem. Bom, e se essa ressonância mostrar que o aspecto dessa próstata aumentada, que levou à alteração no toque retal, que levou à alteração do PSA, não for com aspecto suspeito, for uma hiperplasia, um quadro inflamatório, ótimo, nem é feita a biópsia. Então a gente conseguiu reduzir os números de falsos negativos e falsos positivos nas biópsias. O diagnóstico ficou mais precoce e a chance de cura muito maior. E como esse câncer de próstata evolui? A grande maioria desses tumores evoluem de forma muito lenta, silenciosa. Um tumor de próstata pode levar até 15 anos para chegar a 1 centímetro de diâmetro. E quando essa evolução é lenta e, como eu disse, silenciosa, pode ser com quase nenhum sintoma ou sintomas banais. Eventual ardência para urinar, dificuldade para urinar, um sangramentinho eventual na urina. Falando de sintomas, a fase inicial, como eu falei para vocês, é uma evolução muito arrastada, geralmente assintomática, silenciosa. Pode acontecer um sintoma ocasional de um desconforto no baixo ventre, que é a parte de baixo do abdômen, uma dificuldade para urinar, eventual um sangramento na urina, muito raro na fase inicial. O que a gente sabe na fase inicial mesmo é essa questão de silêncio, não temos sintomas. E a fase avançada? Da fase avançada, há sangramento na urina, a dor para urinar, dificuldade para urinar. Essa dificuldade tem várias intensidades, pode ser do jato urinário, sair com muito desconforto, que vai saindo de gotinha, demora para terminar, fica um resto de urina sempre para sair depois, o que causa muito desconforto, e dor óssea, porque a fase avançada, infelizmente, esse câncer produz metástase, e as principais metástases são nos ossos, e a região primeiramente acometida óssea é a região lombar e bacia. Então aí já começam esses sintomas. Quando a gente vai falar de tudo isso, a gente tem que voltar no tempo, vamos para a prevenção. Uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu talvez repita isso inúmeras vezes até o ano que vem é que um bom clínico, um bom urologista também pode ser, mas um clínico ou um urologista, que o homem tenha um acompanhamento anual com um profissional, que conheça o organismo dele, os antecedentes, os sintomas, e que vá percebendo a diferença que vai ocorrendo nesse organismo ao longo dos anos. Isso é fundamental. A mulher tem isso, ela tem o ginecologista, que acaba sendo o clínico da mulher. O homem muitas vezes não tem, ele tem uma dor de garganta, ele vai no pronto-socorro, ele tem uma dor pré-cordial, ele vai no cardiologista, mas não tem um médico que o acompanha. Sendo assim, a gente vai ter que pensar, é muito melhor prevenir. Mas não deu para prevenir. Então, a pessoa está com um câncer, numa fase inicial, vamos falar agora de tratamento. E o tratamento vai depender muito da idade do paciente, das condições de saúde dele e do estágio da doença. Casos muito iniciais, em tumores muito pequenos, assintomáticos, muitas vezes o tratamento é apenas
observação. Olha que notícia boa, gente. Observação por quê? Porque os estudos mostram que grande parte dos tumores malignos de próstata tem um crescimento lento, silencioso e que aquele indivíduo não morrerá da causa dessa doença. Poderá morrer de outras causas, porque afinal a gente vai morrer mesmo, mas não do câncer. Então, fase inicial, dependendo do tipo de tumor, tamanho do tumor, condições de saúde e idade, vai ser só observação. Bom, e se é uma fase mais adiantada ou um tumor com características, apesar de pequeno e ainda assintomático, características celulares da biópsia mostrando maior agressividade? Aí, geralmente tem tratamentos hormonais, tratamentos quimioterápicos quando é mais avançado, o tratamento da radioterapia quando é menos avançado e o tratamento propriamente cirúrgico, que é a retirada da próstata e tudo mais. Bom, a gama de tratamentos é muito grande, o importante é a gente pensar naquilo que eu falei, que eu quero que vocês ouçam com os ouvidos da mente. A prevenção, o diagnóstico precoce ainda são a melhor opção. E a saúde é a maior riqueza que qualquer ser humano possa almejar. Você merece esse cuidado. E nós, mulheres, mães, esposas, filhas, irmãs, temos que ajudá-los a lembrar que vocês são merecedores de uma saúde plena e de que vocês podem prevenir muitas doenças. Nos próximos módulos faremos uma viagem pelo corpo humano. Aguardem, até lá!